Há 20 anos, a Faculdade Qualitas oferece uma educação continuada em medicina veterinária com qualidade e disponibilidade em todo o país. Isso faz com que ela seja referência em educação no segmento veterinário. Com professores, mestres e doutores em diversas especialidades e atuantes em seus segmentos, as aulas são pensadas para o aproveitamento total do conteúdo ministrado, disponibilizando ao aluno, no formato presencial, EAD, híbrido ou digital ao vivo, materiais que agregam conhecimentos na rotina diária em clínicas, hospitais e fazendas. Já pós-graduamos mais de 50 mil alunos em diversas especialidades na medicina veterinária. Nossos laboratórios são equipados com o que há de mais atual em tecnologia. Microscópios, focos com câmera e mesa digital de anatomia fazem parte dessas inovações. Nossa faculdade conta também com tomógrafo, ultrassom, raio-x, máquinas de ventilação anestésica, internação, centros cirúrgicos e laboratório de análise clínicas, além de um centro referência em fisiatria e fisioterapia veterinária. Temos à disposição dos nossos alunos e também da comunidade local a Clínica Veterinária Qualitas. O local oferece atendimentos com preços diferenciados e também o projeto VetWorking para os alunos, no qual podem alugar o espaço e os benefícios disponíveis para seus atendimentos e cirurgias. Para os cursos de grandes animais, temos 2 fazendas escolas próprias, sendo uma em Piracicaba, em São Paulo, e em Cuiabá, no Mato Grosso, além de fazendas parceiras no sul e sudeste do Brasil. Disponibilizamos o ambiente virtual de aprendizado próprio, o portal do Aluno Qualitas. Nele, encontramos materiais para consulta e reviews de aula, caso tenha o tema gravado em acervo. É possível também a participação dos alunos em cirurgias ao vivo, realizadas nos centros cirúrgicos digitais, transmitindo diretamente no portal do aluno em ambiente fechado e exclusivo. A nossa missão está viva e presente no dia a dia, em levar o aprendizado em pós-graduação em medicina veterinária para todos os profissionais. E agora contamos com a graduação em medicina veterinária, Qualitas, há 20 anos sendo a verdadeira referência. Boa noite, sejam todos bem-vindos, né? Mais a uma web aula de nefrologia. Eu me chamo Namir, né? Vou conversar um pouco com vocês, né, sobre exames laboratoriais na identificação das doenças renais, né? A ideia é que a gente fale um pouquinho de cada das ferramentas que existem, né, para o diagnóstico das doenças renais, para o acompanhamento dessas doenças renais e até mesmo, né, de ferramentas que podem ser um pouco mais precoces no diagnóstico dessas doenças. Ou, quem sabe, né, ferramentas utilizadas aí no check-up, aonde você, enquanto clínico, né, você conseguiria ir avaliando esse paciente ao longo, né, da vida dele, né, para dar uma melhor qualidade de vida para esse paciente. Bom, o objetivo, então, inicial, né, na verdade, o objetivo da nossa conversa hoje é relembrar algumas funções do sistema renal, né, onde a gente vê um sistema renal, um sistema urinário altamente complexo, que envolve muitas funções, né, no corpo, e por conta disso, né, dessas inúmeras funções, nós temos muitas ferramentas, né, que podem ser utilizadas como diagnóstico, como, né, monitoramento desses pacientes renais. Uma vez um paciente, um doente renal, né, ele pode ter vários comprometimentos. Então, a gente não vai ficar restrito apenas a o quê? A uma ferramenta, né? Apenas a um exame, e sim a um complexo, né? E, uma gama, né, de exames que vão ali ajudar, né, a entender o que está acontecendo com esse paciente. Vamos caracterizar algumas doenças renais, né? Caracterizar de que forma?
né, com os achados laboratoriais dessas doenças, né, o que que a gente encontraria, né, quais as alterações previstas para nesses pacientes, e falar do diagnóstico propriamente dito, né? O que que eu posso fazer? Então, a gente vai trabalhar com hemograma, né? A bioquímica, o que que a gente pode estar solicitando aí dentro da bioquímica, em que momento, né, a gente pode estar solicitando esses exames, qual é o objetivo desses exames? É monitorar, é diagnosticar, né? É avaliar tratamento, é monitorar o estadiamento de uma doença renal ou subestadiamento. Temos a urinálise também, que vem aí com grande importância, e, de um modo geral, né, os biomarcadores, né? Então, o que que eu posso, né? Como é que eu vou avaliar, né, o funcionamento desse sistema renal? O que que eu posso, de que forma, né, eu vou trabalhar isso? Então, aí, né, nessa imagem aí, é mostrando, né, o rim, esse órgão, né, duplo par, que tem como unidade morfofuncional o néfron. Néfron esse, né, que é dividido em glomérulo, túbulos, né, túbulos renais, né, eh, cada túbulo desse, né, com a sua particularidade, alguns biomarcadores que a gente vai falar, eles vão mostrar exatamente lesão, né, nesses túbulos, né, o que vai ser importante, né, para tentar fechar um diagnóstico. Outra coisa importante, né, como o nefro é a unidade morfofuncional do rim, a gente vai ver que, né, praticamente todas, né, as funções que acontecem desempenhadas pelo rim, né, são desempenhadas, na verdade, o quê? Pelo néfron, de acordo com a sua, o quê? Né, com a sua anatomia. O aparelho justoglomerular tem a sua função, o glomérulo tem outra, a cápsula de Bowman, né, e os túbulos propriamente ditos, né? Mas, de um modo geral, quando a gente fala, né, eu estou com comprometimento na função renal, né, os néfrons estão o quê? Comprometidos, propriamente ditos. Aí, nesse slide, a gente tem aí, né, um resumo, né, das funções, né, do rim. De um modo geral, a gente diz, né, que a grande função do rim é depurar o plasma sanguíneo, né, fazer uma limpeza desse sangue. Então, é um órgão que ele recebe, né, muitos produtos chegam a ele, né, produtos do metabolismo celular. Esses produtos, né, depurar significa limpar, né? Como é que é feita essa limpeza? Vai ocorrer a filtração, reabsorção, secreção e excreção. Na verdade, tudo é filtrado praticamente, né? Com exceção aí proteínas de alto peso molecular das células, mas as substâncias que vão ser filtradas caem no túbulo renal e, a partir daí, o que for bom, né, para o corpo, né, substâncias que devem ser devolvidas ao corpo são reabsorvidas, e aquelas que são produtos finais do metabolismo, que a gente chama, ou até mesmo substâncias que estejam em excesso, elas vão ser o quê? Excretadas. E a secreção entra aí, né, exatamente substâncias que efetivamente devem ser, né, eliminadas do corpo, ou porque são prejudiciais, ou porque estão aumentadas no sangue, e, consequentemente, podem ser, né, trazer danos ao corpo. Elas não precisam passar necessariamente pela filtração glomerular. Elas podem sim ser o quê? Secretadas diretas no tubo, né? O que é uma situação bastante interessante, né, para manter a integridade, né, do tecido, do órgão como um todo. A partir, né, disso, né, dessa função aí que é depurar o plasma sanguíneo, vocês conseguem ver aí nesses dois, né, em destaque, em verde e em azul,
várias funções, né. Então, de um modo geral, a gente tem um equilíbrio, né, a função, renal com relação ao equilíbrio eletrolítico, envolve reabsorção de sódio, cloro, potássio, reabsorção de água, secreção de hidrogênio, de potássio, a excreção, né, total, né, praticamente total da creatinina, né, o equilíbrio, né, plasmático, né, da osmolaridade, a manutenção da osmolaridade do plasma, e com isso, né, a manutenção, né, ou a regulação da pressão arterial, a ação, né, ação do hormônio antidiurético, a regulação, do quanto de água vai ser eliminado pelo corpo, o sistema renina, angiotensina, aldosterona, o cálcio, fósforo, a ativação, né, envolve também, né, o rim vai estar envolvido lá, né, no metabolismo do cálcio propriamente dito, então envolve aí a vitamina D, a eritropoese, né, síntese de hemácias, né. Então, o que a gente vê, como ele, né, se a gente de um modo geral, né, ele está envolvido em muitas atividades do corpo, né, na manutenção, né, da homeostasia corpórea. Um dano renal, ele compromete metabolicamente o animal, de diversas formas, né. Então eu posso ter, né, um paciente com comprometimento renal, com alteração na síntese de hemácia, provavelmente, né, ele vai apresentar um quadro anêmico. Eu posso ter um paciente, né, com alteração, né, do cálcio, do fósforo, então eu vou ter lá, um paciente, né, que vai apresentar, né, hipocalcemia, a hipercalemia, a hiperfosfatemia, isso tudo em decorrência o quê? Né, das, funções. Próprio paciente, né, o doente renal, a alteração da pressão arterial, que vai ser uma ferramenta, né, que vai ser utilizada, né, no monitoramento, né, no subestadiamento, né, da avaliação, né, desse paciente, renal. Tamanha, né, é a complexidade. Então, quando a gente fala, né, a função renal está comprometida. Bom, e aí? O que que acontece? Né? Eu não posso pensar só no rim. Eu tenho que pensar que vários outros órgãos, várias outras funções do corpo vão estar o quê? Comprometidas. Por isso que existem momentos distintos durante, né, o diagnóstico daquele paciente, a partir do momento que ele chega no consultório. É um paciente que está chegando agora, é um paciente novo, eu sei a história clínica daquele paciente, eu sei, na verdade, clínica não, né? Eu sei a história familiar daquele paciente, né? Que raça que aquele paciente é. Ele pode ser um futuro paciente renal? Quais exames que eu posso solicitar? Para, a partir daí, acompanhar esse paciente durante todo o quê? Durante toda a vida dele. E no decorrer, né, e eu vou notando algumas alterações, e com isso vai me sugerindo que ele pode sim ser um paciente, né, um doente renal. Ou aquele outro paciente que já chega na clínica, né, e ele tem sintomatologia clínica, né, que o tutor chega, né, e já relata, que ele tem poliúria, polidipsia, por exemplo, né, relata, né, que é uma das primeiras situações que o tutor relata, né, as alterações relacionadas à micção, à ingestão de água, ou aquele paciente que já chega, né, aonde o tutor repara, né, que ele teve uma mudança de comportamento, que ele está apático, né, que ele evita, né, fazer alguns movimentos, ou que ele apresenta dor. Então, esses exames, a gente vai solicitar exames, né, a fim já de tentar, já mais direcionados, realmente, a fechar o quê? A doença renal. Se está com uma insuficiência renal aguda, uma doença renal crônica, se ele tem um comprometimento, se ele tem uma lesão propriamente dita,
você tem um comprometimento tecidual. Cada ferramenta, né, cada exame vai falar isso para a gente, né? Então, do modo geral, assim, eu vou avaliar a função renal. Sim, mas essa função renal é muito além, né? Que função, né? Dentro dessa função, qual, né? O que efetivamente está comprometido? Qual o quanto, né? Esse rim ele está o que lesionado? No nefro, o quanto ele está lesionado? O quanto tem perda, né? De funcionalidade? E a partir daí, né? Cada ferramenta ela se torna assim, né? Mais sensível, mais precoce, né? Para um melhor diagnóstico, ok? Bom, nessa imagem aí, o objetivo é exatamente, né, um resumo do que eu estava falando, mostrando, né, essa complexidade, né, essa interação do rim, né, com outros sistemas, né? Então, a interação com a adrenal, né, com a medula óssea com relação à eritropoiese, né, com o metabolismo do cálcio, né, com o intestino trabalhando no metabolismo do cálcio, né, e do fosfato, o equilíbrio hídrico. Então, mexeu, literalmente é isso, né? Mexeu com o rim, a gente não mexe só com o rim, não é um problema localizado, é. Mexeu com o rim, a gente mexe com todo o metabolismo do corpo, né? Então, o produto, o produto dele, né, que é a urina, vai ser uma ferramenta muito importante, né, para a gente avaliar esse comprometimento, né, renal, como outros comprometimentos também, como outros comprometimentos metabólicos. Joia? Bom, e a doença renal em si, né? Bom, a doença renal. O que é, né? Algumas perguntas que a gente tem que fazer. O que é essa doença renal? O que é o rim, né, doente? Né? Eu tenho o quê? Né? Eu tenho uma lesão propriamente dita, eu tenho um comprometimento tecidual, ele está insuficiente, eu tenho perda total da função, né? Eu tenho perda parcial dessa função, é um comprometimento a nível tubular, é um comprometimento glomerular, né? Eu tenho uma alteração, né, temporária, né, temporária ou não. O que está acontecendo? Né, o que está deixando, o que está impedindo, né, que o rim efetivamente, né, que ele desempenhe as suas funções, né, primordial, né? O que está levando, né, que se tem uma perda, né, da função renal e, consequentemente, né, como eu falei para vocês, que a grande, né, a principal função, né, e é um grande resumo da função renal, que é a depuração do plasma sanguíneo, né, que envolve efetivamente filtrar, depurar, né, o plasma, filtrar, a filtração glomerular. Então, quando a gente pensa, né, numa doença renal, numa injúria renal, né, a gente está falando que eu tenho um comprometimento da taxa de filtração glomerular. E é exatamente, né, avaliar, né, essa taxa, né, de filtração glomerular que vai ser, né, o início, né, do nosso raciocínio. Como é que eu vou avaliar a taxa de filtração glomerular? Para assim eu poder, né, determinar, né, como é que está essa função. A doença, né, renal, ela é aguda, ela é crônica, né? Como é que eu determino isso, né? O clínico vai determinar pelos sinais clínicos, né? Em alguns a gente tem, né,
de acordo com a suspeita clínica, né. A gente tem ferramentas, a gente tem exames que são mais específicos, né, para serem utilizados no processo agudo, ou para serem utilizados no processo, crônico. O próprio, né, alguns resultados, né, de exame, né, vão mostrar isso para a gente, né. Possivelmente esse paciente está numa fase aguda, ou possivelmente esse paciente está numa fase o quê? Numa fase crônica, da doença renal, né. Como eu havia já, começado a falar para vocês, né, esse paciente, né, quando você já está suspeitando da doença renal, ele chega à clínica já com alguns sinais clínicos, com alguns sinais, né. O tutor relata: "Ah, ele está apático, né, ele está fazendo", né, aí a gente, vê, né, a gente né, ele está apático, ele está com diarreia, ele está com vômito. "Ah, eu notei que ele tinha perda de peso". Então você tem um paciente aí, né, com poliúria, polidipsia, alterações intestinais, né, alterações intestinais, perda de massa corpórea, então bastante já o quê? Debilitado. E é lógico, né, que quando a gente pensa, avalia esses sinais clínicos, né, e quando a gente solicita os exames exatamente para a gente, fechar um diagnóstico, a gente tem que pensar em alguns fatores também, que podem, né, interferir tanto em alguns exames, como existem fatores de riscos, né, que podem indicar se aquele, animal, né, ele tem, né, ele é, mais predisposto, vamos colocar assim, né, a ter, uma doença renal. Qual a idade, né, daquele paciente? A função renal de um animal idoso é igual a do animal jovem? Não, né. A tendência é que, com o passar da idade, né, o animal ele diminua a capacidade dele de concentrar urina. Então ele vai ter alterações relacionadas, né, à densidade urinária. Nós temos raças já descritas aí na literatura, lógico que não existe um consenso, né, muito sobre isso, né, algumas raças que seriam mais predispostas, a gente vai falar isso adiante, mais predispostas, né, a terem uma doença renal, né. A gente tem as comorbidades, né, então a gente sabe que alguns pacientes, né, com, enfermidades primárias aí, né, pacientes cardiopatas, pacientes com hemoparasitoses, né, pacientes com alteração de perfusão, de um modo geral, pacientes que por algum acaso tiveram uma sepse, né, processos infecciosos graves, de um modo geral, por exemplo, né, eles podem sim apresentar nesse percurso aí, né, uma doença renal, que vai no final, né, acaba, né, eh, agravando o quadro, ou se esse animal, né, ele teve uma melhora dessa enfermidade primária, né, ele acaba, tendo depois, né, que tratar, né, esse rim. E os medicamentos, né, então a gente tem aí, né, os esteroides, os corticosteroides e alguns outros, né, medicamentos que podem sim, né, ao longo do tempo, ou a forma como eles são usados, né, interferirem nessa função renal. Muitos medicamentos são de excreção renal, mesmo sendo de excreção renal, eles têm que ser usados da forma, né, correta, e infelizmente a gente sabe, né, que nem sempre isso acontece, né. Então, a gente tem aí uma gama de animais aonde os próprios tutores fazem, né, a automedicação desses animais, né, eh, e isso acaba, né, ao longo do tempo, né, de vida, desse paciente, né, sendo um fator aí, né, de risco para ele, que ele venha a ter uma doença, renal. Nossos pacientes, né, se a gente pensar os cães, né, e os felinos,
A cada ano, né, a cada tempo aí, eles estão, né, com uma qualidade de vida melhor, né? Eles têm aí, o tempo de vida deles está aumentando, né, então eles passam mais tempo, né, então, aí com seus tutores, e a tendência é, né, se o animal ele vive mais, né, a gente tem que tentar dar uma qualidade de vida melhor para esse paciente, né. Mas e é lógico que também, né, se ele vive, né, se ele está vivendo mais, consequentemente, ele também vai ter o quê? Os seus comprometimentos relacionados o quê? À idade, né. E também aqueles, fatores de risco relacionados ao próprio quê? Meio ambiente, né, ou que a gente chama de extra-renais, propriamente ditos, que podem sim vir favorecer, né, a esse animal ter um comprometimento, renal. A partir disso, né, eh, como é que eu consigo, né, determinar se esse paciente é um paciente renal ou não, né, e qual, né, a causa, e a partir de separar a causa propriamente dito dessa doença, né, o que que levou a essa doença renal. É fazer um diagnóstico. Diagnóstico esse que envolve o diagnóstico clínico propriamente dito, é a suspeita clínica. Partindo daquela suspeita clínica, é que a gente começa a buscar as ferramentas, escolher, vamos colocar assim, que exame, né, eu vou solicitar, né, e, quando eu né, a partir dessa minha suspeita clínica, né, eu parto exatamente para os exames, que é o exame são, né, que entra aí o diagnóstico laboratorial, né. O que que eu vou fazer, né, que exame solicitar em cima, né, daquela minha suspeita clínica, né, a fim de avaliar, né, essa função renal, se ela está realmente comprometida ou não, tá bom? Então, dando continuidade aí, vamos lá aos exames, né, laboratoriais. Começamos pela urinálise. Ah, meu Deus, né? Só de urinar dava para a gente falar um tempão aí, né? É um exame de grande importância na clínica veterinária, né? Ela não é importante só quando a gente já pensa, né, em alteração renal, ela é importante nas alterações metabólicas de um modo geral, nas alterações hepáticas e, infelizmente, né, talvez seja muito pouco solicitado, né? A gente tem que pensar na urinálise não só como uma ferramenta, né, que vai avaliar as afecções do sistema urinário, não como uma ferramenta, que vai avaliar apenas, né, vai ser solicitado quando o animal já chega, né, na clínica e o clínico ele já tem uma suspeita. Não, ele é uma excelente ferramenta de monitorização, né? Ele é extremamente precoce, né? Ele deveria fazer parte, vamos colocar aí, né, do check-up dos animais, porque ele dá informações muito importantes, né? Então, quando a gente pergunta lá para o tutor qual a cor, né, da urina, ele está urinando direito, qual a cor daquela urina? Com que frequência ele está urinando? E ele fala assim, tá amarelo, né? Amarelo é uma cor normal, mas quantas urinas, né? Quem está dentro do laboratório, quantas urinas a gente pega no laboratório que está com a cor amarela, se a gente fosse só pela cor, né? Uma cor normal, né? Não tem uma urina avermelhada, não tem uma urina azulada, vermelha, nada disso, né? Tem uma urina amarela, cor de urina. A gente pega aquela urina e ela tem um sedimento muito rico, né? Então, aquilo que visualmente parece ser normal, e às vezes é aquele animal que tem a urina, né, com a cor normal, mas o sedimento não está bom, né? Mas ele não, o tutor não relata, né, nenhum que ele está com nenhuma dificuldade de urinar, por exemplo. Então, por isso que eu falo que antes de pensar na urinase só como uma avaliação, né, renal, que ela vai ser importante, né, ela pode sim ser utilizada como check-up,
a gente exclui aí a presença de infecções, né? A gente exclui aí a presença ou não, né, de parasitas, e eu consigo com ela, sim, né, avaliar a função renal. Eu tenho aí um parâmetro importante na urinálise, que é a densidade urinária, né? Quando a densidade urinária vai mostrar exatamente a capacidade, o que está, né, como dessa urina está, se ela está concentrada, se ela não está concentrada. Né? A densidade urinária, ela mostra, né, uma possível lesão, o quê? Uma possível lesão renal. Ah, eu tenho uma proteinúria nessa urina, né? O que essa proteína ela pode vir, né, a significar, né? Ela pode estar relacionada a um comprometimento tecidual, a partir do momento que a gente descarta as outras causas. A glicosúria, né? Por que aquele animal está apresentando, né, glicose na urina? Ele não é um paciente diabético. Né? O que está acontecendo no túbulo renal dele? O que está acontecendo com o limiar renal desse paciente? E a presença de cilindros. Né? Esse paciente tem cilindro sério, por exemplo, né, que indicaria uma síndrome nefrótica, uma amiloidose. Né? Então, são muitas informações, né, que a gente utiliza no exame de urina, né, não pensando, né, naquele paciente que tem um processo inflamatório, uma infecção urinária, que tem uma cistite, não, ou um animal que está obstruído, não. Porque muitas vezes esse animal que está com uma infecção grave, está obstruído, ele tem muita alterações de odor, de cor já muito características. Não, é sim aquele animal que tem urina de cor normal, por exemplo. Né? Tá amarelo. E ali, às vezes, né, a gente olha, parece que está normal, e não está. É lógico, né, que a gente tem sim, né, a gente pode ter aí, né, a ideia que a gente tenha, né, uma urina, né, que poderia indicar, né, uma doença renal, uma urina mais clara, né, mais clara, bem límpida, sem a presença de sedimento, isso tudo vai sendo o quê? Avaliado. Mas o mais importante, né, um exame que não é só um exame utilizado como que pode ser utilizado, né, como exame de substadiamento, de acompanhamento numa doença renal crônica, por exemplo. Mas não, ele pode ser usado sim no check-up, ele pode ser utilizado para você avaliar aquele animal que não tem nenhuma suspeita ainda. Vou fazer um check-up desse animal. Aí você vai lá, chega e pede hemograma, pede ureia, pede creatinina, né? Pede o perfil. E não pede uma urinálise. Talvez aquela bioquímica para aquele animal que ainda não tem uma suspeita clínica, né? Não te diga nada, vai dizer que está tudo normal. Mas lógico, não deu tempo ainda de aparecer. Mas muitas vezes na urinálise, ela começa a te dar o quê? A chamar a atenção. É olhar a urinálise, não só quando você pega uma urinálise, é olhar lá se tem hemácia, leucócito, célula descamativa, se tem cristal. Não, qual é a densidade dessa urina? Tem proteína, não tem proteína? Ela vai ser persistente ou não? Né? Usar, né, aqueles resultados que são enviados para o clínico, né, avaliar todos aqueles o quê? Parâmetros, né? E não apenas olhar só o sedimento urinário. Então, aí, quando a gente, né, não dá para a gente falar tudo sobre
sobre urinálise, né? Senão a gente tem que ficar aqui um tempão, dando um pouquinho mais de ênfase à questão da proteinúria, né? A proteinúria persistente, é lógico, quando a gente faz inicialmente o exame de urina, né? Ele é feito, né? A proteinúria, ela vai pela fita de urina, que ela tem algumas, né, limitações, né, com relação ao estado de hidratação desse paciente, por exemplo, se ele está desidratado, se ele não está desidratado, se ele está na fluidoterapia, né? A fita, ela tem algumas limitações, mas de qualquer maneira, né, uma proteinúria, né, quando você descarta, né, algumas situações, né, como hidratação, dieta, se o animal está com febre ou não. Então, descarta alguns fatores, você consegue perceber se realmente aquela proteinúria ela tem um significado, né? Esse animal estava em jejum, não estava em jejum, né? Tem um significado. Isso passa, aí você faz o primeiro exame, né? O animal não tem qualquer sintomatologia clínica, tá bem? Você começa a usar a urinálise como uma forma, né, de monitoramento dele. E você começa a ver que isso é o quê? Persistente. E outra coisa, é um exame aonde a gente viu o sedimento é limpo, não tem. Eu descartei, eu não tenho sedimento. Eu não tenho, por exemplo, hemácia naquele sedimento, né? Eu não tenho leucócito, não tenho célula descamativa, é um sedimento muito, né? Praticamente é como se não tivesse sedimento. Então, aquela proteinúria, ela realmente ela é o quê? Ela é real, né? E ela pode ser sim indicativo aí do primeiro sinal de transtorno, né, renal. A partir do momento que a gente descarta, né, as causas, né, pré-renais, o animal está estressado, animal com febre, está em exercício muscular, né, que são o que a gente chama, né, de proteinúria, né, funcional propriamente dito. A gente tem as causas pós-renais, relacionadas, por exemplo, né, às infecções urinárias, né, que podem estar presentes, entendeu? Então, eu tenho, né, e a renal, propriamente dito, né, que estaria aí, né, associada aí, né, à lesão, né, a lesão propriamente dita, ao comprometimento tecidual, né, do néfron, dos glomérulos, intersticial. Eu, aí, sim, né, eu caracterizaria, né, que eu estou diante realmente de um comprometimento renal. A densidade, que é um outro parâmetro, né, muito importante, né, para ser avaliado na urinálise, né, quando a gente pensa, né, que ela vai, né, mostrar exatamente para a gente, né, a capacidade de concentração de urina desse paciente, né? Então, o animal ele tem que ter a capacidade, né, de concentrar urina. É lógico que a gente tem, né, quando a gente avalia a densidade urinária, a gente tem que saber que paciente é aquele, interpretar, né, aquela densidade de acordo com o estado de hidratação ou de ingestão hídrica daquele paciente, né? Então, tem sedimento, né? Tem alguma coisa naquele sedimento ou que pode vir a interferir naquela densidade. Eu tenho um animal que está em hemólise, por exemplo, tem sangue ali e aquilo hemolizou. Qual é a ideia, né, quando eu avalio, pensando na doença renal propriamente dita, quando eu avalio a densidade, né, desse paciente? É ver se ele está no intervalo isostenúrico, né? Isto é, por que eu pego uma urina, né, uma urinálise, na verdade, um exame de urina, e quando eu observo a densidade urinária desse paciente, ele tem uma densidade abaixo do valor esperado. E eu já descartei, né, as possíveis alterações relacionadas
a hidratação daquele paciente. É perguntar por quê, né? Por que que esse paciente ele não está conseguindo concentrar o quê, né? Essa urina. Não, ela está com uma urina, né, semelhante, né, ao plasma. Alguma coisa está errada, né? Não é esperar ela estar tão baixa, né, lá no limite mínimo de 1008. Não. Por que que ela está abaixo se esse animal, a princípio, né, ele está com a hidratação normal e com a ingestão normal de água? Para vocês terem uma ideia, a gente tem aí, né, na isostenúria, a gente tem já um comprometimento de néfron aí em torno, mais ou menos, né, de 66%, mostrando que ele já tem, né, em 66% dos néfrons não funcionando corretamente. Alguns biomarcadores aí, né, alguns biomarcadores de taxa de que vão avaliando, né, a taxa de filtração glomerular, eles só vão aparecer, né, estar aumentados e mostrar que existe algum problema quando tem mais de 75% dos néfrons acometidos. Então, aí mostra a importância, né, da urinálise, né, como ela é importante, pensando nela não só no paciente renal, mas uma avaliação, né, do paciente como um todo, ok? Saindo da urinálise, que pena, né, que a gente tem muito, assim, bastante coisa ainda para falar, mas fica para uma outra oportunidade, destrinchar bem essa urinálise, tanta informação que ela consegue dar para o clínico, né? A gente entra aí na bioquímica propriamente dita, né? Eu digo, né, na ureia e na creatinina, inicialmente, né, que são dois parâmetros aí, porque a gente faz a avaliação indireta, que a gente chama da taxa de filtração glomerular. A ureia e a creatinina, acabam sendo utilizadas, né, até mesmo como exames de triagem, né? Todo perfil canino e felino inicialmente, né? Indiferente se é um paciente renal ou não, né? É solicitado ureia e creatinina, mas elas têm as suas limitações, são importantes, sim, são, né? Vão ser importantes, vão estar sendo sempre solicitados para aqueles pacientes renais, né? Seja o paciente, né, com insuficiência renal aguda ou com paciente com insuficiência renal crônica, porque vai ser o acompanhamento deles. Mas é lembrar que elas têm algumas limitações, mas isso não quer dizer que elas não sejam importantes ou que elas não sejam o quê? Utilizadas. Até porque acaba, né, sendo uma ferramenta que está presente, a primeira ferramenta, né, normalmente a ser utilizada. Então, a gente tem inicialmente aí a ureia, né, que tem as suas limitações, né, no diagnóstico, até mesmo porque, né, a ureia ela é derivada do metabolismo proteico, então uma parte da ureia, né, após ela ser filtrada, ela vai ser reabsorvida pelo corpo e outra parte ela vai ser o quê? Excretada. Então, o seu aumento, né, na corrente sanguínea, ela tem, né, que ser avaliada, se não pode estar relacionada a uma causa pré-renal ou uma causa pós-renal, né? Então, a gente tem aí, como algumas limitações, as dietas, os processos infecciosos, traumatismos, as hemorragias, as alterações, né, digestivas, as hemorragias de trato digestivo, por exemplo, onde a gente tem uma alteração, um problema aí na conversão, né, no metabolismo da amônia e da ureia. E na creatinina, a gente tem, né, a creatinina, ela acaba sendo, né, comparando as duas, ela acaba sendo um marcador melhor do que a ureia, né, porque ela não tem, né, essa metabolização proteica, ela é derivada, né, do metabolismo da creatina. Então,
ela praticamente, né, toda a creatinina produzida no corpo, então mais ou menos 90% dela vai ser, né, vai ser excretada, então por conta disso ela acaba sendo, né, um marcador melhor do que a ureia, quando a gente pensa na avaliação da taxa de filtração glomerular, mas ela tem sim suas limitações, né? A idade do paciente, a massa corpórea e até mesmo exercício, porque envolve aí, né, a atividade, né, a creatina, né? Ela é derivada do metabolismo da creatina, ela está diretamente relacionada ao crescimento muscular, né? Então, a partir do momento que a gente tem, né, a alteração da ureia e da creatinina, e a gente tem um paciente em azotemia, a tendência da creatinina elevar é quando eu já tenho aí, por exemplo, em torno mais ou menos, né, de mais de 75% dos néfros comprometidos, né? Então, por mais que ela seja bastante utilizada, quando, né, as suas alterações, a gente já tem um comprometimento bastante o quê? Sugestivo, né? Uma parcela grande dos néfros comprometidos. Se a gente comparar lá com a densidade altera o quê? Antes um pouco, entendeu? Vai alterar um pouquinho antes, que é um bom quê? Um bom indicador. Acaba sendo um pouquinho mais precoce, vamos colocar assim, do que a creatinina. Mas mesmo assim, ela não perde o que a sua importância, né, em termos de diagnóstico. Aí, né, o que eu havia falado anteriormente, né, quando a gente pensa, né, nessas alterações da ureia, né, avaliar, né, o que está levando esse aumento dessa ureia. Se é uma causa pré-renal, é uma alteração isquêmica, é uma alteração relacionada à volemia, né, à dieta, ou é um comprometimento renal propriamente dito. A partir do momento que a gente exclui as causas pré-renais e pós-renais, aquela ureia, né, ela tem um significado melhor. E é lógico que ela nunca vai ser avaliada sozinha, né? É sempre em conjunto com a creatinina, apesar de não serem consideradas, né, precoces. A creatinina, né, por sua vez, né, ela vai estar variando, como eu havia falado já, né, de acordo, né, com a massa muscular desse paciente, a taxa de filtração glomerular, né, ela vai ser alterada durante algumas situações como a gestação, então a gente tem que pensar nisso, né? Ela é muito utilizada, sim, mas uma coisa que a gente tem que pensar, né? A creatinina, a avaliação da creatinina, o ideal é que ela seja de forma seriada também, né? É assim, eu fiz um exame no paciente, ele não tem nenhuma suspeita, por exemplo, né, de doença renal. Eu fiz o check-up nele e a creatinina deu lá o valor 0,5, 0,6. Passou um tempo, esse animal volta para a clínica. Você pede um outro check-up, né? Ou esse animal ele já fez um exame anterior, né? E o resultado da creatinina dele está bem limítrofe, né? Bem próximo do limite máximo, por exemplo. Né? É normal ainda, mas tudo, né? Toda vez que a gente pega os resultados de um exame e eles são bem limítrofes, a gente tem que pensar, né? O que pode estar assim acontecendo com aquele paciente? Por que aquela creatinina está sempre perto, limite? É racial? É da raça propriamente dita? Né? Né, é da raça? Ou, né? Não, ele está aumentando. Ele pode ser eu não sei, a gente não consegue, né, saber a história familiar, às vezes, desse paciente, a característica genética, às vezes, né, o animal ele vem, né, com tantas alterações fenotípicas e tantas cruzas, né, que fica difícil a gente saber a história. Mas
esse monitoramento de como está acontecendo esses valores vai ser o quê? É importante. Então, assim, qual é a creatinina anterior? Eu fiz um exame há tanto tempo, a creatinina era tal. E agora eu fiz de novo, quanto deu? Deu a mesma coisa? Deu mais elevado? Então, isso é importante. É a gente pensar que não é o fato, né, da ureia e da creatina, principalmente da creatinina, né? A da creatina estando dentro de valores normais, que aquele animal ele não possa estar apresentando o quê? Uma doença renal. Né? A hiper, né, o aumento dessa creatinina, como eu falei ali, é um boxer, é um galgo, é um labrador, né? Existem algumas raças aí aonde a gente vai ter sim, né, um, o valor, né, da creatinina é um pouco mais elevado do que em outras raças. Né? Eu tenho, né, descartar outras causas, né, alterações intestinais, a desidratação intensa, que podem sim estar contribuindo para esse valor observado no exame da creatinina. Então, aí, algumas situações, né, um exemplo aí, pensando, né, na raça e no peso corporal, algumas raças aí de felinos. Então, vocês notem aí como você tem uma diferença, né? É lógico que a literatura, né? Você tem algumas literaturas, elas sugerem alguns valores, né? Então, esses valores a gente segue pelo que é dado pelo laboratório. Alguns laboratórios já têm esse cuidado, né, de botar uma literatura específica de acordo com as raças, outros não, mas você, enquanto clínico, né, você lembra, né, que algumas raças podem ter sim, né, esse valor aumentado. Então, se você notar aí do persa por burmeses, tem uma diferença, às vezes, né, de mais de 40% no valor da creatinina. Né? Lógico que isso aí são valores limítrofes, né? E é lógico que não vão ser todos dentro da mesma raça que acontece assim. Né? Então, alguns valores, eles vão mudar, alguns parâmetros, vamos colocar assim, eles vão mudando, sim, de algumas raças. E mesmo dentro das próprias raças, tem animais que não apresentam o quê? Aquele valor. Mas qual a importância da gente saber isso? Exatamente quando a gente pega um paciente que, a princípio, ele ainda não tem uma doença renal o quê? Instalada. Ou é aquele paciente que está fazendo o quê? Que está passando por um check-up. Aí, né, nos cães, né, então, a gente pensando não em raça propriamente dita, mas em massa corpórea, né, a tendência, né, assim, você pega um animal mini, né, um pequeno, né, e um gigante, a diferença, né, com relação à creatinina é bastante significativa. Né? E dentro, mesma coisa, e dentro aí desses valores, pode haver variação. Por isso que quando a gente suspeita, né, a avaliação da creatinina, o ideal não é avaliar apenas um exame. É o que a gente fala, necessidade de mensuração seriada. A partir do momento que é uma mensuração seriada de um paciente que você está suspeitando efetivamente de uma doença renal. E você vai acompanhar ele, né, em intervalos pequenos na mensuração dessa creatinina, para ver se ela está variando. Né? Você pode, dentro da mesma semana, fazer 2 exames, por exemplo. Lógico que no mesmo laboratório, usando, né, tentar padronizar isso no mesmo horário, animal em sem estresse, padronizar até a sua coleta. Você mensura faz a primeira coleta. E dias depois você faz o quê? Outra coleta. Teve variação de 0,3, 0,4? Né? Isso alerta. O que está acontecendo? Por que está tendo essa variação? Então, isso que é mensuração seriada. Né? Acompanhar, né,
a progressão, né, do que está acontecendo com aquele paciente. Outro marcador aí importante, né, que é a relação proteína-creatinina urinária, é uma ferramenta muito importante, né, na avaliação do doente renal, né, quando você faz a relação da proteína na urina, a quantidade de proteína na urina e de creatinina na urina. Quando você dosa a proteína na urina, né, ela é muito mais fidedigna do que aquela que estava lá na urinálise. E da creatinina também, quando você fala aí da proteína, você descarta, né, qualquer alteração relacionada até ao volume e à diluição da urina. Então, ela vai ser importante, sim, né, no paciente, acompanhar o estadiamento da doença renal crônica, vai avaliar se tem um comprometimento funcional desse paciente. Né, a gente consegue, na tabela aí, né, mostra o valor, né, dessa relação, né, proteína-creatinina, tanto em cães e gatos, e em que estágio está acontecendo isso. É um animal não proteinúrico? Ele é proteinúrico? Ele tem uma proteína que uma proteinúria, né, persistente? Que isso vai mostrar exatamente, né, a gravidade maior, né, desse processo, né? O quanto, né? Então, uma ferramenta que deve ser muito utilizada na clínica para avaliação, né, da lesão renal. Você já mandou, né, a urina, né? Aproveita e manda dosar a relação proteína e creatinina urinária. Você está trabalhando com a creatinina, que 90% dela é o quê? Ela é excretada. E um paciente que tem a proteinúria, uma proteína que não, a princípio, não deveria estar o quê? Ali na urina. E por que ela está? Alguma coisa está o quê? Acontecendo. Né? E se já é um paciente, um doente renal, né? Você vai o quê? Acompanhar. Vai ajudar muito, né, na sua avaliação, no seu prognóstico, né, daquele paciente. O CDMA, né, que é o dimetilarginina simétrica, né, ele é derivado do metabolismo, né, das proteínas. Na verdade, ele é um subproduto da metilação, que nada mais é que a incorporação, né, de metila em algumas substâncias. É uma molécula altamente estável, né, e de excreção renal. Então, ele vai ser filtrado, né, e excretado. Mais de 90% dele é excretado via renal. Ele vem, né, aí como uma ferramenta de auxílio diagnóstico precoce, mas como eu falei para vocês, né, quando a gente usa a palavra precoce, né, muitas vezes a gente não consegue, né, ele não é tão precoce assim, a gente não tem uma ferramenta tão precoce ainda, a ponto, né, de pegar muito no início a doença renal, né? É lógico que ele é bem mais as suas alterações, quando ele começa a alterar, né, você tem um comprometimento de néfrons ainda bem menor do que quando a gente compara com a creatinina. E por conta disso, né, ele acaba sendo, né, utilizado, tanto o CDMA, não sozinho, não só, né, é bom, ele é utilizado, desculpa, né, ele é utilizado aí em conjunto com a concentração de creatinina, principalmente se a gente pensa, né, em avaliar um estadiamento da doença renal crônica. E outra coisa, se aquele paciente, né, avaliar também, junto com isso, se aquele paciente tem azotemia, né? Então,
está em azotemia, como está, né, ele é um paciente azotêmico, né? Então, o paciente azotêmico, né, com urina, né, não concentrada, com urina não concentrada, ele é o quê? Um paciente renal. Então, você tem uma urina diluída, paciente azotêmico, a causa é renal, né? Esse CDMA vai dar alterado? Provavelmente, né? E além disso, né, nesse mesmo paciente que está azotêmico, o que eu vou encontrar, né, na urina desse paciente? Né? Eu vou encontrar, né, proteinúria, cilindrúria, o VG, né, o volume globular, né, vai estar alterado. Então, eu posso ter, né, uma diminuição do VG, uma diminuição das albuminas, no paciente mais crônico, no paciente mais agudo, né? Isso já pode dar dentro de valores mais o quê? Mais normais. Bom, então, ali, ó, né, nesse quadrinho embaixo, né, o aumento persistente do CDMA, né? Ele vai sugerir inicialmente o que para a gente? Alteração no comprometimento, uma redução da função renal. E é lógico que ele não deve ser interpretado sozinho, ele deve sim ser interpretado em conjunto com o quê? Né? Com as análises laboratoriais, como é que está o hemograma desse paciente, como é que está a urinálise desse paciente, como eu estava falando para vocês. Né? Tem cilindro, tem proteinúria, qual é a densidade? É um paciente azotêmico ou não é azotêmico? E qual a clínica desse paciente? Então, por mais, né, que a gente busque, né, eu acho que indiferente da área, a gente busca sempre uma ferramenta que seja precoce, de um modo geral, sempre um exame né, que fale assim, fale para o clínico, né? O animal realmente ele apresenta tal alteração. Né? A gente não tem, indiferente do sistema que a gente estiver trabalhando, né? A gente sempre vai ter um conjunto de ferramentas que, a partir do momento que a gente consegue juntar essas informações, aí assim a gente tem um diagnóstico que é melhor. E a partir de um diagnóstico melhor, a gente consegue fazer um monitoramento ideal desse paciente, dar um prognóstico melhor, avaliar tratamento, dar uma qualidade, né, de vida para esse paciente, que é o mais importante, né? De eu tentar, né, um melhor tratamento, uma melhor recuperação desse paciente, se for possível. E se no caso não for possível, né, o restabelecimento total, que ele tenha aí uma qualidade, né, de vida, né? Porque o paciente tendo uma qualidade de vida boa, né, o clínico fica feliz, o animal fica bem, o tutor fica bem, a família, né, daquele paciente fica bem, né? Até porque a gente ter hoje um animal dentro da nossa casa, né, doente, isso envolve aí, né, toda uma família, né? Então fica todo mundo envolvido, né, naquele processo. Aqui mostrando, né, exatamente o estadiamento, né, no paciente, né, com doença renal crônica, onde avalia aí, né, a creatinina do paciente em azul, né, e o CDMA aí em vermelho, né, ou marrom. Então, esse estadiamento, de acordo com o estágio de desenvolvimento, se vocês olharem logo no primeiro, né, no número 1, né, no primeiro estágio, aonde ele coloca aí, né, que eu tenho a creatinina sanguínea, né, ela está normal ou, né, normal, e eu tenho um leve aumento do CDMA, né? Então ele sugere que uma outra normalidade renal pode tá acontecendo, que está impedindo, né, a concentração da urina. Então, determinar, né, se essa proteinúria, né, de origem renal.
aqui a gente está falando mais de exames laboratoriais, mas a gente não pode esquecer que quando a gente avalia, né, um paciente renal, entra aí os exames de imagem, né, que vão ser muito importantes, dependendo da situação, a própria biópsia, né, renal também vai ocorrer. Bom, no segundo aí, né, só para a gente fechar essa tabela, né, você tem aí, né, valores, né, dentro dos valores de normalidade ou levemente, né, dentro da faixa aí de referência, né, mas você tem o que está ele apresenta, né, uma leve, né, azotemia. O que está acontecendo, né? Por que esse paciente está com os valores de creatina muito próximos ao limite superior? O que pode estar acontecendo com esse paciente? Um leve aumento também aí, né, do, do CDMA. E os sinais clínicos, eles estão presentes, não estão presentes? O que está acontecendo com esse, né, paciente? Normalmente ele tem os sinais clínicos leves, né, ou o quê? Ausentes. Né? Já no 3, ele já tem uma azotemia moderada. Né? Ele vai ter uma azotemia moderada, desculpa, né? Então, a gente pode estar diante aí, né, de um estágio inicial, os sinais clínicos podem estar o quê? Ausentes. Então, esse quadro mostra que, de acordo com o estadiamento, né, ele vai apresentar, né, a gente tem que comparar esses resultados, né? Usar mais de uma ferramenta, né, para esses pacientes. E aí, né, citando um pouquinho, né, sobre a insuficiência renal aguda, né, e depois a doença renal crônica, que são duas situações importantes aí dentro da clínica, né, das tantas enfermidades relacionadas ao sistema renal que a gente tem, das doenças de um modo geral. Então, a gente tem aí, né, na IRA, né, um comprometimento, uma perda da função renal, né, com uma redução da taxa de filtração glomerular, comprometendo aí, né, a saúde dos nossos pacientes. E dentro desse quadro aí, né, como é que eu conseguiria, né, o que eu poderia pedir como os marcadores, os biomarcadores, né, como é que eu poderia avaliar, né, de forma a taxa de filtração glomerular, né? Ou como é que eu poderia avaliar, né, esse comprometimento? Então, o paciente que vai apresentar aí, né, um hemograma, um paciente anêmico, a ureia e a creatinina, eles vão estar o quê? Alterados. Nesse hemograma tem que avaliar, né, esse paciente vai estar anêmico? Sim, mas se esse animal estiver desidratado, se esse animal estiver desidratado, eu não vou ter tanta alteração do hematócrito, certo? A urinálise, a densidade urinária desse paciente, ele tem cilindrúria, né? Ele está já em azotemia, esse paciente, com relação aos eletrólitos, ele já apresenta, né, hiperfosfatemia, tem um comprometimento já, né? A relação, né, proteína, né, proteína-creatinina já pode começar a dar o quê? Alterada, porque ele tem lá a proteinúria persistente. Um outro biomarcador, né, que pode ser utilizado, né, como uma forma precoce, né, dentro da IRA, é a GGT urinária, né? Então, a gente utiliza, né, uma pequena parte dela vai ser excretada, então, uma pequena parte dela é excretada, então, a gente vai usar esse material, né,
para avaliar exatamente, né? A gente correlaciona a GGT urinária com a densidade urinária, ela acaba sendo um marcador, né, de lesão renal. Normalmente ela indica lesão tubular, até porque ela está presente, né, em túbulos, tanto na alça de Henle quanto, né, no túbulo contornado proximal. Então, alterações dela também podem ser correlacionadas, né, com a creatinina urinária, quando a gente pensa em pacientes com lesão com IRA. Bom, mas você não vai conseguir diferenciar, dependendo, né, do marcador, a gente não, ele vai se encontrar aumentado tanto, né, na fase aguda quanto na fase, né, crônica da doença, ok? E o outro marcador, né, importante aí, outro marcador que vai ser importante quando a gente pensa, né, na doença renal crônica, né? Então a gente tem aí a avaliação da ureia e da creatinina, né, pensando se esse animal ele já é não azotêmico ou ele é limítrofe. Então, aquele quadro anterior, né, que mostra aí, né, a questão do estadiamento, você pode ter ainda, né, a ureia e a creatinina dentro de valores normais, né? Então, vai ser avaliada a creatinina junto com o CDMA, né, indicando aí, né, a perda da função renal. Na doença renal crônica, né, ele precoce, ele serve para monitoramento também, né, dos animais, é um auxílio, né, no diagnóstico. Então, pacientes nefropatas, onde ele não tem ainda alteração da ureia e da creatinina, ele vai já começar a dar o quê? Aumentado, certinho. A relação, né, proteína-creatinina com, né, alteração da pressão arterial. Então, a pressão arterial, né, ela pode ser secundária, né, à doença renal crônica, ela é um parâmetro de subestadiamento, então ela tem que ser mensurada, né, ela vai ter que ser mensurada nesse paciente. Normalmente, os pacientes candidonefropatas perdem, né, a capacidade de controlar a pressão arterial, eles têm um comprometimento do sistema renina, angiotensina, aldosterona, e, consequentemente, eles podem ser hipertensos. Lembrando, né, que juntando, né, essas alterações, um animal com anemia normocítica normocrômica, com hiperfosfatemia, hipocalemia, né? Todos são exames, né? Então você tem um número grande de parâmetros que podem ser avaliados aí para esses pacientes, né? Com qual objetivo, né? Conduzir, fazer sua conduta terapêutica, acompanhar a evolução desse paciente, o estadiamento, né? Também, desculpa, o estadiamento aí, né? Da doença, né? Em si. Bom, aí mostrando exatamente essa correlação nesse quadro, né? Você tem, né? A correlação entre você tem os valores de creatinina, os valores de CDMA, os valores da relação proteína-creatinina urinária e da pressão. Então, você tem lá no estágio 1, aonde, né, o paciente ele não tem azotemia ainda, mas ele já vai, né, mostrando, né, você faz a comparação com o valor, né, o que você espera encontrar, é um paciente já doente, né, então o CDMA com valores maior de 14, então se ele não o valor, né, se ele é não proteinúrico ou ele é proteinúrico limítrofe, e como está o quê? Né? A pressão arterial. Então, você vai vendo que ao longo, né, no que vai aumentando, vai mudando de estágio,
os parâmetros vão se elevando, né? E o quadro vai o quê? Se agravando. Então, por mais precoce que os exames sejam, eles têm um tempo para eles, né? Durante a evolução da doença, de acordo com a fase da doença, de qualquer maneira, a gente vai ter o quê? Uma progressão desses valores. A gente tem muitos outros biomarcadores que podem ser utilizados, né, para avaliação da taxa de filtração glomerular. Alguns, né, como a própria GGT urinária, que ficou repetida aí, é considerada uma forma, né, e a ureia, a creatinina, que a gente já falou, é uma forma indireta, né, de avaliar a taxa de filtração glomerular, mas a gente tem outros biomarcadores, né, que são de forma mais direta. Então, como exemplo, a gente tem o Exol, né, que vai avaliar a taxa de filtração glomerular, né, e a doença renal crônica. Então, são substâncias que elas são totalmente excretadas, então é uma forma de você avaliar diretamente, não de forma indireta, a taxa de filtração glomerular. A gente tem o NGAL, que é, né, uma lipocalina associada à gelatinase neutrofílica, onde ela é filtrada, reabsorvida, mas uma pequena parte sai na urina. Então, ele é um marcador urinário, né? Qualquer aumento, né, desse biomarcador, né, ele indica o quê? Uma lesão renal tubular. A gente tem moléculas proteicas, né, que mostram injúria renal e estudos que mostram uma proteômica de proteínas. O que é isso? Né? O futuro, né? Onde você dosa na urina diversas proteínas. Isso sim isso é muito precoce. Né? Como o próprio NGAL, né, também é considerado um marcador precoce. O que acontece é que muitos desses biomarcadores, a gente tem uma literatura ampla, né, sobre esses biomarcadores. Depois, inclusive, se alguém que precisar dessa literatura, é só entrar em contato, deixo o meu contato aí depois para vocês, né, que eu mando, né, então, para vocês lerem a respeito. Só que muitos não estão sendo utilizados na clínica ainda. Estão sendo apenas utilizados aí em pesquisas, né? Mas essas pesquisas mostram com grupos diferentes de pacientes, se são azotêmicos, não azotêmicos, se são pacientes com proteinúria persistente ou não, né? Mostram, né, como eles conseguem ser, né, mostrar de forma um pouco mais precoce, né, a presença dessas lesões, né? Eu botei aí, né, duas tabelas, né, para que você tenha uma ideia, né, da quantidade, né, de biomarcadores proteicos e enzimáticos que existem. Então, nessas duas primeiras tabelas aí desses dois quadros, são biomarcadores de plasma e de soro, né? Então, que podem ser utilizados na doença renal crônica. Então, aí tem o CDMA, que a gente já falou especificamente, tem o NGAL, né? Então, ele é produzido em vários locais. E na coluna da direita mostra exatamente se ele é de forma, né? É um marcador indireto ou um marcador o quê? Direto. O que é importante, né? Aí na avaliação da taxa na avaliação da taxa de filtração glomerular. Seguindo aí, o biomarcador urinário, né? Olha que interessante, a gente pega a urina, olha a urina aí de novo, né? Como às vezes como ela vai ser fundamental, né? Onde a gente pega a lesão ou a disfunção tubular, né? Qual túbulo, né? Não, então eu tenho um comprometimento em reabsorção, né? Que é clássico, né? Os nossos pacientes têm muitas alterações tubulares, enquanto os humanos têm muitas alterações glomerulares. Então, a gente tem aí, né, vários biomarcadores renais, né?
alguns são encontrados especificamente só em túbulos, outros são descritos, né, em, em outros tecidos, ok? Então, aí, várias siglas aí, o local, né, e se ele é enzimático, molecular, e se ele é proteico. Então, para a gente ficar mesmo assim, né, espantado não, né, assim, curioso, né, nossa, quanta ferramenta vai estar, né, está sendo pesquisado, né, as pesquisas estão aí para isso, né, tentando buscar, né, uma ferramenta o mais precoce possível, né, para aquele paciente. Eu queria agradecer, né, a oportunidade. Eu coloquei meus contatos aí para vocês, caso vocês queiram entrar em contato para a gente discutir um caso clínico, vocês precisarem de material, né, de referências bibliográficas, de artigos científicos, vocês fiquem à vontade aí, me chamem no e-mail, me chamem lá no Instagram, e a gente, né, nesse primeiro contato, a gente vai via e-mail ou Instagram, e aí eu passo depois, né, por esses duas vias aí, a gente passa depois no WhatsApp também, e fiquem à vontade, né, de entrar em contato para a gente trocar ideias, trocar conhecimentos, né, que é muito bom essa discussão, ok? Mais uma vez, obrigada, né? Tudo de bom para vocês. Eu espero ter, de alguma forma, né, contribuído aí um pouquinho, né, para vocês dentro, né, do diagnóstico aí das doenças renais. Fiquem bem, tudo de bom.